Mês de setembro, começa a bater o desespero em você, vestibulando, de saber como que eu me preparo ou continuo me preparando para as provas de redação. A principal dúvida, que eu acho que a maioria de vocês encontram normalmente, é o que eu faço quando eu quero me preparar para o Enem, o que eu faço quando eu quero me preparar para a FUVEST, o que eu faço quando eu quero me preparar para a Unicamp. São provas muito diferentes, são jeitos muito diferentes de lidar. Eu acho que a gente pode comparar esses dois primeiros, principalmente, que são provas de textos argumentativos, para entender um pouco que tipo de ação vocês têm que ter. É muito comum a gente ver sugestões de textos modelo na internet, redações que foram bem e tudo mais. Tudo isso ajuda, só que a questão é importante entender de maneira muito mais geral o estilo de cada uma dessas provas e os tipos de competências diferentes que elas têm. Claro que você vai conseguir ver isso muito bem, por exemplo, se vier fazer umas aulas aqui no curso, mas nunca é demais tentar dar uma mini contextualizada. Então, a principal diferença, que eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar, mas se não ouviu, vamos ouvir agora, é a necessidade que a prova do Enem exige de você, candidato, de apresentar no final do seu texto uma proposta de intervenção. Isso cria uma suposta diferença apenas estrutural nos textos, mas na verdade muda completamente a postura que teria a prova com a prova da FUVEST e inclusive outras provas que seguem esse padrão, como a prova da FGV, por exemplo, para uma prova como é a prova do Enem. Só que não é apenas a questão da estrutura. Pensa que para um tema de redação exigir uma proposta de intervenção, o tema em si, para conseguir abarcar esse tipo de possibilidade, ele precisa ser mais concreto, mais direcionado, mais ligado a uma realidade factual. Não que a FUVEST não esteja apegada a essa realidade, só que a grande diferença que é apresentada para a prova para o ingresso na USP é justamente o fato de que os temas são de cunho um pouco mais filosófico. Então, assim, a existência da proposta de intervenção, ela não faz apenas com que a prova do Enem tenha uma conclusão diferente. Os tipos de temas que podem aparecer na prova do Enem também já são direcionados para isso. Então, é necessário você, candidato que está começando a pensar no Enem, que já entenda que a leitura que você vai fazer da coletânea já é toda problematizada pensando em chegar nessa proposta de intervenção. Então se eu quiser treinar para a FUVEST tem que fazer uma coisa completamente diferente? Não vou dizer que é 100% diferente, porque o gênero que você vai construir, a dissertação argumentativa, continua sendo o mesmo. No entanto, as estratégias argumentativas que você usa, o tipo de reflexão que você faz, os autores que você vai ler de fato para pensar sobre os temas, sim, alguns vão ser mais funcionais em alguns casos para uma das provas e outros vão ser mais funcionais para outra. O ponto é, o Enem cria, por meio da proposta de intervenção, uma prova muito mais objetiva e muito mais prática, em que inclusive técnicas argumentativas como a comparação, a exemplificação, são muito mais consistentes, não que outras técnicas não sejam, do que são na prova da FUVEST, por exemplo, em que a reflexão filosófica abstrata e a argumentação histórica são muito mais pertinentes. A questão é, como eu faço para treinar? Bom, era melhor que pegar temas antigos, mas mesmo tentar nesse direcionamento imaginar ou fazer temas análogos a esses recortes que as provas podem ter. O Enem, por exemplo, ele vai trabalhar com um recorte exclusivamente brasileiro, mesmo que não diga explicitamente que está falando do Brasil. Saber o papel do Estado, por exemplo, para lidar com a proposta de intervenção é sim uma etapa importante da construção dessa prova. No caso da FUVEST, obviamente o contexto do seu país é importante também, só que numa perspectiva mais ampla. Eu não posso dar proposta de intervenção na FUVEST? Olha, a questão é saber se o tema realmente exige esse tipo de posicionamento, o que não é muito comum e, aliás, não é muito produtivo. O importante é conseguir perceber que essa exigência do Enem não é uma exigência apenas estrutural, como a gente falou antes, mas algo que muda todo o caráter da prova. Se você estiver interessado nesse tipo de coisa e conhecer mais detalhes sobre isso, vem assistir uma aula aqui com a gente, porque a gente consegue fazer justamente essa análise comparativa com muito mais detalhes e dando ferramentas para você tanto organizar o seu texto, quanto para desenvolver o raciocínio abstrato sobre cada um deles. Tudo bem? Aguarde mais um comentário ainda essa semana sobre as redações vestibulares, sobre temas de autoridades e fique ligado em todas essas novidades, ok? Abraço!